crescimento dos grandes grupos educacionais é o tema central do Sala de Professores de hoje, programa da TV FEPESP. Para falar sobre este assunto, Celso Napolitano conversa com o professor doutor José Garcês Guirardi, da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, e com o professor de História Walter Alves, presidente do Sindicato dos Professores de Santos e diretor da FEPESP. Pode entrar, a sala é sua. Olá, estamos aqui com mais um Sala de Professores, que é o programa da FEPESP. Hoje, tendo o prazer de receber o professor José Garcês Guirardi, que é professor da Direito UFGV São Paulo, doutor em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês pela Universidade de São Paulo e membro da Comissão de Especialistas da Secretaria de Educação Superior do MEC para a área do Direito. Coordena também o curso de Legal English da Sociedade Brasileira do Direito Público. Olá, Garcês, tudo bem? Bem, Celso, prazer estar aqui com você, com o Walter. O prazer é nosso em recebê-lo aqui. E também o professor Walter Alves, que é diretor da FEPESP, do SIMP São Paulo, presidente do Sindicato de Santos e professor da rede privada. Tudo bem, Walter? Olá, Celso, tudo bem? Olá, Garcês. Prazer estar aqui conversando um pouquinho mais sobre o ensino superior. Pois bem, o Garcês está aqui para conversar um pouco sobre com a gente, sobre a pesquisa que foi desenvolvida lá no Direito da GV, sobre os grandes grupos educacionais. Como é que foi essa pesquisa, professor Garcês? Primeiro, uma alegria estar aqui conversando sobre esse tema que é importantíssimo. Acho que a educação é central realmente para a consolidação da democracia no Brasil, aperfeiçoamento da democracia no Brasil. E foi um pouco essa a preocupação que nos levou a fazer essa pesquisa, porque nós vimos que houve um movimento, se a gente pensar desde a redemocratização, né, uma tentativa de incluir mais pessoas no ensino superior, porque é uma porcentagem pífia da população que tinha acesso. E diferentes governos foram tentando diferentes medidas. Então, no primeiro momento, se flexibilizou a entrada de outros atores privados, isso em grande parte por causa dos custos fixos associados a abrir universidades, etc. e tal, que abriu, de fato, isso permitiu uma ampliação da oferta. Depois, governos sucessivos foram aumentando o crédito para isso, né, o financiamento direto e indireto para as instituições. Passados já 30 anos já, praticamente, nós estamos agora vendo um quadro em que essas diferentes medidas que buscavam fazer um acesso de qualidade à educação, para fazer um país mais igual nesse ponto, geraram um cenário em que florescem grupos educacionais bastante poderosos e que estão abarcando um percentual muito forte dos alunos, né? Se nós pensarmos, nós temos dados aqui do censo de 2010 a 2014, o ensino superior brasileiro subiu, em média, nesses 4 anos, 22,7%. O setor público, as faculdades públicas, cresceram 19,7%, alguma coisinha assim. As universidades privadas que não pertencem a grupos recuaram, perderam 7,5% dos seus alunos. E os grupos educacionais cresceram 162%. Hoje em dia, mais ou menos 30% dos alunos de universidade no Brasil estão fazendo a sua formação dentro de um desses grupos, né? É um fenômeno que a gente precisa observar. Não precisamos ter nenhuma posição rápida, certamente há uma contribuição para a inclusão, é uma coisa muito importante, mas nós precisamos, como país, decidir: este é o modelo que nós queremos, este é o melhor modelo, este é o modelo que mais ajuda a construir aquilo que nós queremos para a educação do país. Então, foi essa preocupação que nos levou, primeiro, a observar, sem preconceitos, olhar com respeito esse fenômeno, para entender, e depois de mapeá-lo, perguntar e colocar na mesa para a gente, como sociedade, responder: esse é o modelo que nós desejamos? Nós estávamos conversando um pouquinho antes de iniciar o programa, e aí o Walter expressou uma preocupação dele em relação a essa participação crescente dos grupos educacionais. Você pode repetir essa preocupação? A nossa preocupação enquanto direção sindical, enquanto dirigentes sindicais, é que esses grupos eles cresceram, como os dados que o professor Garcês vai nos mostrar mais à frente, e fruto principalmente de incentivos governamentais, né?
do tipo FIES, ProUni, ou seja, um número considerável de recursos públicos para essas instituições privadas, para esses grandes grupos. A questão que eu levanto é a seguinte: qual foi a contrapartida desses grandes grupos? O que eles ofereceram em troca desses recursos em termos de qualidade do ensino, em termos de projeto de nação, né? O que você espera da nação, o que esses grupos esperam da nação, que eles possam contribuir com essa área que é fundamental e importantíssima, que seria o da educação. Era essa a nossa preocupação enquanto dirigentes sindicais, além, evidentemente, dos efeitos desse crescimento na vida cotidiana dos professores. Enquanto cidadãos brasileiros também, né? Quer dizer, dá para quantificar o que aconteceu, para comprovar o que aconteceu na vida desses egressos, das pessoas que saíram dessas escolas, que são mantidas pelos grandes grupos educacionais e que foram atraídos a esses cursos de uma maneira geral um pouco mais baratos, mais financiados pelo Tesouro Nacional e que foram atraídos com uma promessa de ascensão social. Tem algum dado a esse respeito? Quer dizer, qual foi a contribuição, pelo que eu entendi do que o Walter colocou, qual foi a contribuição dessas instituições em termos de um aumento da qualificação para essas pessoas ingressarem no mercado de trabalho? Então, talvez podemos dividir um pouco essa parte da conversa em três partes. Primeiro, botar um pouco um número, né, para ficar mais fácil, para a gente não ficar falando muito no ar, de quanto é que se colocou de dinheiro. Veja, dinheiro é uma expressão de valor, né? Então significa que os governos brasileiros viam que esse valor devia ser aplicado à educação. Então, em 2010, os grupos educacionais, né, receberam 2.400.000 reais, mais ou menos, de FIES. O total daquele ano foi de 880 milhões. Né? Então, eles receberam naquele ano 0,28% do FIES. O governo dotou para o FIES uma verba de 880 milhões. Isso. Desses 880 milhões, 2 milhões foram aos grandes grupos educacionais. Que dá mais ou menos, em 2010. Em 2010, que dá mais ou menos 0,28%. Do montante. Em 2014, o valor para o FIES aumenta enormemente, né? Nós temos um valor aqui que chega quase a 14 bilhões, dá 13 bilhões e 700. De 800 milhões para 14 bilhões. Em 4 anos. Em 4 anos. É claro que não é um aumento linear, né? Ele pula para quase 2 bilhões, para 4.400, 7.600, depois 13.700. Esse 14 bilhões foi no ano de 2014. 2014, isso. Ele sobe de 7, quase dobra. De 13 para 14. Em 2013, de 7 bi para 14 bi. 7,5 para 14. Nós estamos falando em 4 anos de alguma coisa próxima a 22 bilhões. Exatamente. Isso aqui são dados que eu estou trazendo do portal da transparência. Certo? Essas coisas sempre, os números, é importante a gente falar com cuidado. Né? Agora, interessante ver que a gente dizia que os grupos educacionais recebiam 0,28% do FIES em 2010 e esse percentual cresce para 28,87% já em 2014. Quer dizer, eles receberam 2 milhões e 400 em 2010 e receberam 3 bilhões e 900, quase 4 bilhões em 2014. Veja, é muito dinheiro, sim. A avaliação será que vale a pena? Acho que é um pouco nesse sentido. Nesse sentido, que tá a minha preocupação. Eu acho que tem coisas que são muito importantes que esses grupos oferecem e também tem riscos que a gente precisa considerar. Uma coisa muito importante, a meu ver, é que nós ainda temos um ensino superior excludente. Né? Então, pelo número de alunos, nós vemos que esses grupos são os espaços que nós estamos conseguindo colocar jovens em universidade. Se queremos fazer assim, isso é uma outra pergunta, mas o fato é que eles oferecem essa possibilidade de acesso que deve ser considerada como dentro da nossa política geral para a educação. Né? Aí temos uma questão da qualidade que o Sr. Walter coloca, que eu acho muito importante, mas muito complexa. Por quê? Como é que a gente avalia a qualidade? Né? Tem várias formas. Uma forma importante, do ponto de vista governamental, é pelos órgãos reguladores, pelo MEC, etc. e tal. Esses grupos
tem uma infraestrutura muito grande, administrativa, uma capacidade de enfrentar essas demandas regulatórias muito alta. Na verdade, os que têm capital aberto na Bolsa são cuidadosíssimos com isso. Então, eles conseguem sim a nota mínima de qualidade. Veja, a gente pode achar que isso é pouco, a gente pode achar que a nota mínima não é o suficiente, mas aí é uma questão do regulador, é uma questão do desenho regulatório que nós temos. A nota mínima de qualidade em relação aos critérios estabelecidos pelo MEC, pelo MEC. Ministério da Educação. Exatamente. Ou seja, então, mas eu teria várias críticas que vêm da minha observação empírica, etc. e tal, mas eu entendo que não se possa honestamente falar, olha, vocês não estão oferecendo qualidade, se o órgão regulador do país diz que aquele é o mínimo de qualidade que se deve oferecer. Acho que nós temos espaço para aperfeiçoar a regulação, como sempre temos. Isso é uma questão. Me preocupam 2 pontos principais. Um ponto é que, muito frequentemente, esses grupos têm seu ganho baseado na escala, não é? Então, se eu conseguir aplicar o mesmo curso para, em vez de 1.000 alunos, para 100.000 alunos, a unidade de custo cai enormemente. Se for o mesmo livro-texto, mais ainda, a minha compra de biblioteca, mais ainda. O meu poder de barganha com o mercado editorial, com os professores, mais ainda. Então, o que acontece? Um perigo que eu vejo é que a gente comece a ter um ensino homogêneo para um país tão diverso. Num espaço universitário com um espaço de reflexão crítica. Né? Então, será que realmente vale a pena eu ter o mesmo curso de direito, as mesmas disciplinas, as mesmas aulas... E a mesma abordagem. E a mesma abordagem, né? E as mesmas fontes teóricas, no Pará, em São Paulo, no Mato Grosso. Essa é uma questão que eu acho muito importante, ou seja, qual é o valor que a gente dá para a diversidade. Um segundo ponto que eu entendo que a gente precisa pensar, e cabe, de novo, acho que nas provocações que vocês bem colocaram, afinal de contas, o que nós queremos como país para a educação? Nós somos muito sensíveis à questão da inclusão das pessoas. Então, nós queremos que os jovens tenham acesso, mas isso, de alguma maneira, nos levou a perder de vista se nós queremos que ele entre em qualquer espaço. Quer dizer, será que é legítimo que o país escolha, não é? Certas áreas para privilegiar? Né? É legítimo que eu dê menos recursos para algumas áreas porque eu acho que estão saturadas. E, finalmente, a questão, que talvez a gente possa retomar mais para frente, a questão do que isso fez para as pessoas. O incrível é que no Brasil... Garcês, desculpa te interromper, mas o que foi feito para as pessoas será o gancho que a gente vai utilizar para o próximo bloco do programa. O pessoal da produção está fazendo sinal aí insistente, nós já estamos com o tempo esgotado dessa primeira fase. O papo está sendo muito interessante. Hoje a FEPESP está discutindo, Sala de Professores está discutindo a participação dos grupos educacionais na educação do Brasil, no ensino superior, com a participação do professor Garcês, do Direito da GV, de São Paulo, e o professor Walter Alves, que é diretor da FEPESP. Fica por aí, o papo está muito bom e a gente volta já já. Bom, ser professor é tudo, ter uma realização diária, cotidiana, estar feliz diariamente, é tudo. Olá, estamos de volta ao Sala de Professores, que é o programa da FEPESP, hoje com a participação do professor José Garcês, que é do Direito da GV de São Paulo, e o professor Walter Alves, que é diretor da FEPESP, presidente do Sindicato dos Professores de Santos, discutindo a participação dos grupos educacionais na educação superior do Brasil. Além dessa discussão que nós estamos tendo aqui, desse bate-papo muito agradável, também tem um outro programa que você verá também na grade de programação do canal universitário e do YouTube, que trata sobre a lucratividade e dos grupos de educacionais de capital aberto das SA. Também não perca esse programa, que é uma complementação do que a gente está discutindo aqui. Mas o professor Garcês estava fazendo
uma reflexão sobre a questão da contrapartida dos grupos educacionais à própria educação brasileira, quando eu interrompi bruscamente por conta do nosso intervalo. Garcês, por favor, recupera o teu raciocínio. Não, mas acho que a gente está falando um pouco de dois problemas, né? Um problema que é onde é que o Brasil quer investir em termos de educação. Qualquer faculdade, qualquer área, qualquer modalidade. Acho que não, mas nós precisamos nos colocar, nós não devemos nos impedir de perguntar isso em nome da inclusão, que deve continuar e expandir, né? Essa é uma coisa. Mas o que eu dizia naquele momento, que o professor Celso tinha mencionado, puxa, mas e para a moça, para o rapaz que fez esse curso, melhorou a vida? Nós temos dados, é muito difícil ter esse dado de egresso, nós estamos lutando para ter dado de egresso, mas na parte empírica, que deriva um pouquinho das pesquisas, você percebe que o prestígio social do diploma no Brasil é tanto, né, que mesmo um diploma, vamos dizer assim, de pouquíssimo prestígio, né, ele melhora as suas condições de empregabilidade, porque, vamos dizer, não pela especificidade da formação que você teve, mas porque você teve mais tempo dentro de sala de aula. Pessoalmente, eu acho que isso é pouco para o investimento que nós temos. Mas eu sei que isso é muito importante, temos que tratar com respeito, porque para essas pessoas faz diferença. Agora, aí a qualificação profissional que eles agregam é muito pequena. É em grande parte, uma qualificação simbólica, sim, não técnica. Então nós investimos muito em universidade, mas talvez não estejamos tendo o retorno que nós precisamos, exatamente, em termos de qualificação da nossa capacidade de pensar, de produzir tecnologia, num mundo em que informação e tecnologia são centrais para a soberania. Então, acho que aí há uma questão muito importante da gente pensar sobre a dimensão simbólica do diploma no Brasil, inclusive com o negócio de sujeito que tem diploma superior não vai para a cela comum. Ou alguns concursos, alguns cargos públicos exigem ensino superior genérico, não importa. Então, acho que essa é uma questão que nós temos que pensar. Nos estudos que vocês realizaram na GV, constatou-se que a preocupação desses grandes grupos é muito mais com o negócio do que propriamente com a educação. E aí, incluído na questão da educação, um projeto de nação, de soberania, de desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento científico. Quer dizer, esses grupos eles se organizam como um negócio visando objetivamente o lucro. Dá para se constatar isso? Ou também você passou assim por cima que há uma certa preocupação desses grupos econômicos com os critérios de avaliação do MEC? Eles têm essa preocupação, isso que eu digo. Acho que é uma questão complexa, porque esses são atores que entraram num ambiente regulatório que permitia esse tipo de ação. A gente pode achar melhor ou pior, quer dizer, mas nós temos um ambiente regulatório, um país que precisa e que deseja incluir mais jovens, né? Que não quer criar espaços públicos pelo seu custo fixo, etc. e tal. Ele criou um cenário em que esses atores entraram, e entraram atendendo os requisitos mínimos de qualidade. Sim. Certo? Acho que há uma porção de críticas que a gente pode fazer a eles, etc. e tal. Mas nesse momento, eles são atores que estão jogando fortemente, com inteligência, dentro das regras do jogo, vamos dizer assim. O que eu sinto é que, de alguma maneira, nós tomamos várias medidas, todas individualmente muito bem intencionadas, mas que, no seu conjunto, criaram um panorama que talvez não seja o que nós desejamos. Acho que a complexidade dessa questão precisa ser mantida para que a gente não retroceda em outros campos, como inclusão, etc. e tal. Nesse momento, eu acho que há riscos associados, acho que há riscos importantes associados a essa expansão, mas eles estão atuando dentro do horizonte regulatório e mercadológico que foi criado pelo governo brasileiro. Até porque, se eles não atendessem a esses requisitos mínimos de qualidade que foram estabelecidos pela agência reguladora, que no caso é o Ministério da Educação, eles não teriam acesso às fontes de financiamento. Só tem acesso a FIES, a ProUni, etc., que pelo menos atinge a pontuação 3. O que ocorre, e que você também estava comentando conosco, é que a pontuação 3 virou meta, e não piso. Virou meta. Então, se eu estou gastando um pouco mais,
Se o grupo está gastando um pouco mais e tem um nível de qualificação 4 ou 5, ele pode diminuir um pouco o seu gasto e chegar no 3 e está resolvido. Essas decisões, estratégias negociais... São decisões estratégicas de negócio. Exato, mas que, de novo, que são permitidas pela regra do jogo. Né? E eu acho que essa é uma questão muito importante mesmo. Agora, acho que são essas várias peças do quebra-cabeça que a gente precisa compor. Né? E agora, a expansão deles dá, claro, várias preocupações. Uma delas é que eles vão tomando uma dimensão que quanto maior fica, mais difícil você regular. Né? Agora, eu acho que a gente precisa repensar, na verdade, como é que nós vamos articular para a educação, acho que outros setores também, para a educação, as relações entre Estado, setor privado, o que significa o Estado fornecer educação, o que significa o Estado fornecer acesso à educação, quais são os mecanismos, para onde queremos que vão os recursos, porque isso é estratégico e a gente consegue construir com um pouco mais de superfaturamento ou não, você consegue construir uma ponte em 2 anos, um estádio de futebol em 2 anos, mas você não constrói uma geração de pessoas que pensam em 2 anos. Sim. Isso é um projeto de país, é um projeto de longo prazo. E o que a gente faz agora vai bater lá na frente, quando a gente já não estiver mais aqui. Mas são para esses brasileiros que ainda não nasceram que a gente está pensando nisso agora. Esse projeto de país a que você se referiu, ele não foi gestado e discutido nas conferências de educação estaduais e nacionais e transformado no Plano Nacional de Educação, que está sendo discutido há 2 anos no Congresso Nacional? Isso não pode ser considerado como um projeto de país que foi, repito, gestado por todas as comunidades acadêmicas do país inteiro? Eu acho que em parte sim. Agora, eu acho que aí nós acadêmicos, e sobretudo quem não é da parte da economia, tem que fazer uma meia-culpa, porque a gente muitas vezes faz desenhos e de metas que desejamos sem pensar como vão ser feitos os meios. Né? Acho que na nossa sociedade nós temos, às vezes, uma caricatura das duas posições. Quem pensa a questão econômica não se interessa pela política, quem pensa a política não se interessa pela escolha econômica, que me parece uma simplificação muito infantil, porque uma parte importantíssima da política é dizer onde é que nós vamos alocar os recursos econômicos. Né? E uma parte importantíssima da economia é explicar a consequência política de certas tomadas de decisões econômicas. Então, o que eu sinto é que nós precisamos aperfeiçoar esse diálogo, superando um certo maniqueísmo, né? Que, como a gente estava comentando, pode ser bom para marcar posição, vamos dizer assim, mas, em geral, é muito pouco produtivo para achar soluções. A questão é, mais ou menos, que nós queremos uma inclusão com qualidade. Todo mundo quer. Como desenhar isso é muito difícil. E acho que parte da resposta tem que ver com a gente olhar claramente que recursos temos, como queremos articulá-los, quanto recurso vem diretamente do Estado, quanto recurso vem indiretamente do Estado, porque no fundo, como diz a professora Adriana, né, a colega na GV, eu gosto muito, é a sociedade que está pagando. Sim. Mas como é que a gente vai fazer isso? Então, eu sinto que o Plano Nacional de Educação é algo muito importante, mas às vezes eu sinto falta, Celso, de uma discussão das porcas e parafusos, quer dizer, como é que a gente vai financiar isso aqui? Né? E essa não é uma discussão que tem que ser feita a posteriori, depois de definidas as metas. O custo é parte integrante da forma como eu projeto o atendimento das metas, é responsabilidade nossa construir isso aí junto. Agora, com a PEC 55, provavelmente as porcas e os parafusos não serão mais... Que é a antiga 241. Exato, a antiga 241, a PEC 55 agora no Senado, provavelmente, né, Malves, deixa quer dizer, fecha mais as portas ainda para um projeto nacional. Em outras áreas, mas principalmente na educação. Acho que nós estamos em uma situação de escassez de recurso que vai obrigar a explicitar quais são as prioridades. Né? Eu acho que cada situação tem o seu problema. Né? A abundância de recursos é maravilhosa, certo? Mas muitas vezes ela oculta escolhas que você deveria ter feito e não fez. Né? A escassez de recursos nos dá a possibilidade de falar, olha, tem pouco, vamos pensar bem onde nós queremos colocar. É uma situação que ninguém gostaria de estar vivendo. Mas o fato é que, tentando sempre ser otimista, quer dizer, isso pode talvez nos fazer recuperar, que nós precisamos decidir, pensar juntos como fazer. Acho que a gente tem
com tanta divisão no país, mas pessoas mais à esquerda, pessoas de corte mais liberal, eu tenho que dar o crédito que essas pessoas querem um país melhor. E só que elas veem os caminhos de maneira diferente. Se a gente conseguir recuperar esse diálogo, eu acho que faz muita coisa. E a educação é o espaço para isso, eu acho. Mas o principal, e eu vou insistir nisso, a principal arena, vamos chamar assim, de debates, né, é o Congresso Nacional. Mas sem dúvida nenhuma. E por isso que a que você se referiu, com relação às porcas e os parafusos, tem que ser dimensionados de maneira correta pelo Congresso Nacional, claro. No debate do Congresso Nacional. Por isso que eu insisto que talvez o Plano Nacional de Educação possa ser um momento que o Congresso Nacional, repito, com a interferência de todos os atores, claro, envolvidos no assunto, etc., possa definir qual é o projeto de país que a gente quer em termos de educação financiada pelo Estado ou proporcionada pelo Estado. Né? Acho que é absolutamente perfeito, porque no desenho da educação a gente revela muito claramente qual é o desenho de país que nós queremos. Né? É isso mesmo. O que significa conhecimento. Então, e o Congresso tem que ocupar esse espaço. O Congresso tem que ocupar esse espaço. É uma questão complexa, mas quer dizer, uma das coisas que o amadurecimento da nossa democracia requer é a capacidade das instituições gerarem com situações complexas, com rivalidades políticas e seguir em frente. E não pensando exatamente no momento, né? Mas pensando no futuro do país. Qual é o país que se quer? E no momento que for de renovação do Congresso, os próprios eleitores têm que pensar nisso também. Sem dúvida nenhuma. Infelizmente, o papo foi muito agradável e quando o papo é agradável, o tempo passa, parece que, muito mais rapidamente, embora seja um jargão. Infelizmente, estamos chegando ao fim, agradecendo muito a presença do professor Garcês, que é do Direito da FGV, do professor Walter Alves, que é diretor da FEPESP, presidente do Sindicato de Santos, e agradecendo também a sua audiência, a sua participação. Continua a colaborar conosco, mandando sugestões, criticando, apoiando, que também é bom receber elogios, sem problema nenhum, no fepesp.org.br, e até o próximo Sala de Professores. Obrigado.